nós vamos para a parábola que Jesus conta a respeito do filho pródigo, do filho perdido, né? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, a palavra diz: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou de seu pai, dizendo: Pai, dá-me parte da herança a quem tenho direito, aqui tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Eram 2 irmãos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobas com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai. Ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de linho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Aqui está a palavra de Deus, uma palavra forte por si só. É uma história, é uma parábola que mexe com o nosso coração. E a palavra que nós vamos estar ministrando é para você. Claro que é para todo mundo precisa ouvir a palavra. Mas em especial essa palavra é para quem saiu dos caminhos do Senhor, ou que está no caminho chamado igreja, mas se sente desviado da fé. Gente que está dentro da igreja, que participa dos cultos, que até obedece os critérios, as normas da igreja, mas sabe no fundo que está separado de Deus, que saiu da presença de Deus. É para você também. Aqui, a primeira coisa que nós precisamos considerar aqui é que a situação desse jovem
não era a situação de um escravo, não era a situação de uma pessoa que conviveu com o seu patrão e depois decidiu sair fora. Não. É uma condição de um filho. Está falando de uma pessoa que era filha, um filho, e que de repente, dentro dos seus direitos de filho, ele pede a parte da herança. E quando ele pede a parte da herança, o pai lhe concede. Deixa que esse filho que estava pedindo parte da herança, esse filho que estava com parte da herança, deixa eu só corrigir aqui o microfone, que a Rafaela tá aqui reclamando, dizendo que o microfone tá com eco, que eu tô com um retorno ligado aqui, Rafaela. Deixa de ser exigente, mulher de Deus. Oxente, me ajuda aí. Tá bom, obrigado, viu? Acho que melhorou, né? Vamos lá. Isso aqui é pastor, menino. Tem ovelhas que realmente são transparentes, ovelhas que ajudam o pastor. Aleluia, ô glória. Vamos lá. Voltando aqui para a palavra, presta atenção. Aqui o filho pede a herança. E quando ele pede a herança, ele já tinha a intenção de dar aquela curtida, ele já tinha intenção de sair fora, ele já tinha intenção de ir para o mundão. E aqui eu quero dar a primeira beliscada na costela dos desavisados. Vice? Tem gente que ora, que pede o direito da herança, e que muitas das vezes Deus demora a responder, porque Deus sabe que a pessoa não está pedindo porque ela precisa ou porque ela tem boas intenções, mas porque ela quer fazer uma coisa errada. Pois é. Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vosso próprio deleite. Então, eu quero aqui em primeiro lugar, tanto para você que está crente, tá crente quente, firme e forte na rocha, quanto para você que está com os joelhos enfraquecidos, quase que não está conseguindo mais ficar em pé, está quase que caindo da fé. Quero te dizer que uma das maneiras mais eficazes de garantir-se que a resposta de Deus vem para abençoar a nossa vida é toda a oração que fizermos, a gente dizer: Senhor, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se o Senhor me responder conforme eu estou pedindo, e ao invés de ser bênção para a minha vida, me colocar em vexame, então que o Senhor não responda, ou responda da maneira do Senhor. Você acha que quando Jesus está no Getsêmani, pedindo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, você acha que Jesus não queria que Deus o respondesse? Ele estava em angústia. Ele chega para os discípulos e fala: olha, me ajuda em oração, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, eu estou angustiado até a morte. Olha a situação de Jesus. Então quando ele vai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu estou com medo. Mas ele termina dizendo: mas não seja feita, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Olha que nobreza, olha que maturidade de Jesus. Muitos de nós fazemos orações e o Espírito Santo, ele vai nos lembrar que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o Espírito Santo vai nos instigar, dar ao Pai a decisão final. E às vezes a gente fica com medo de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, por medo de Jesus mudar a situação, por medo de Jesus, de Deus, não responder conforme a gente quer.
Por exemplo, está orando para restaurar um relacionamento com o namorado. Porque se for um relacionamento de casamento, eu já não preciso nem perguntar se é vontade de Deus. É vontade de Deus restaurar qualquer relacionamento de casamento. Mas restaurar um relacionamento de namoro, quando ainda não houve um compromisso de casamento. E aí você desconfia, será que Deus está nisso? Não está? Será que esse é o marido para minha vida, é a esposa para minha vida? E aí você vai orar e o Espírito Santo diz assim: ei, pede para que seja feita a vontade do Pai. Aí você fica com medo, meu Deus, você não quer nem pedir para não correr o risco de não ser a vontade de Deus. Por quê? Porque você está orando, mas você não quer nem saber se é a vontade de Deus fazer. Você quer que Deus responda a tua necessidade, porque você está apaixonado, porque você está apaixonada. E o que vai importar é se tua oração, se o teu egoísmo, se tua necessidade vai ser atendida. Porque se aquele filho pediu: pai, dá-me parte da herança que me pertence. Se ele tivesse perguntado: qual é a tua opinião? Será que está na hora de eu pegar minha herança? O Senhor concorda com isso? É vontade do Senhor me dar a herança? Ele recebeu um conselho do pai. E é claro que o pai, sabendo a inclinação do filho, o pai iria aconselhar diferente. Não, filho, não é tempo não. Vamos amadurecer mais, vamos preparar mais. Quando você estiver mais maduro, né, no ponto de poder administrar tanta coisa, aí vai chegar a hora, eu mesmo vou te abençoar, eu mesmo vou dividir com você sua herança. Mas o filho sabia que o conselho do pai seria completamente contrário àquilo que ele estava intencionando, e ele então simplesmente exigiu: eu quero a parte da minha herança, eu quero o que me pertence. E tá cheio de gente assim, cabuloso, cheio de gente assim, cheio de vontades. Tem que ser, não faça-se a vontade de Deus, faça-se a minha vontade. Essa é a oração de Satanás. Então Deus, ele quer encontrar maturidade, porque Deus sabe, a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece direito, mas no final é morte. Só Deus pode nos livrar da tentação. Só Deus sabe o que está na frente. Só Deus sabe o laço que o diabo está armando para nós. Só Deus sabe o que as trevas estão tramando contra a nossa vida. Então Deus tem toda a condição de chegar e dizer: não faça isso, porque você vai quebrar a cara. Não faça aquilo, o caminho é esse, me obedeça, siga os meus passos. Mas não, tem muito de nós que queremos que faça assim a nossa vontade. E muita gente sem vergonha, muita gente mau caráter, desonesta com Deus, faz biquinho na igreja. Faz biquinho, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, seja em igreja nenhuma. Tem gente que fala com Deus e faz desafios para Deus e começa a questionar a Deus, que se isso não acontecer, eu nunca mais vou falar no teu nome, que se isso não acontecer, não conto mais, nunca mais vou na igreja, que se isso não acontecer, eu não vou mais acreditar em ti. Fica fazendo biquinho, forçando Deus, fazendo de Deus um refém da sua vontade, um refém do seu egoísmo, um refém da sua necessidade. E eu quero te avisar, meu querido ouvinte, você que está desviado da fé, você que está dentro da igreja, mas está como um desviado, ou você que está firme, eu quero te avisar uma coisa: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o maior interessado em responder orações, mas eu quero te dizer que Deus continua ainda sendo soberano, que se você começar a agir contrário à vontade dele, o teu destino será um destino de ruína, um destino de bancarrota, um destino de destruição. Porque se você fizer algo contrário à vontade de Deus, você não vai ter Deus como teu auxílio, você não vai ter Deus te ajudando, você não vai ter Deus te cobrindo, te protegendo, você vai ficar sozinho. Porque quando aquele filho disse: pai, eu quero herança, a parte da herança que me convém, a Bíblia diz que o pai deu. Quando o pai deu, poucos dias depois, ele pegou tudo que ele tinha e foi viver de maneira irresponsavelmente, de maneira dissolutamente. E qual foi o próximo passo? Qual foi o próximo evento que aconteceu naquele jovem? A Bíblia diz que veio uma grande fome para toda aquela terra, e provavelmente a grande fome que veio para aquela terra tinha a ver com a desobediência desse jovem, porque Deus queria mostrar para ele o caminho errado que ele tomou, a decisão errada que ele tomou. Ele passou fome, tinha desejos de alimentar, de colocar no seu estômago
as alfarrobas dos próprios porcos, e a Bíblia diz que o dono dos porcos, o que contratou ele para fazer esse trabalho de humilhação, não permitia que ele comesse as alfarrobas dos porcos, as rações dos porcos, porque quem sai da casa do Pai, quem sai do caminho do Senhor e vai para o mundo, Deus permite que passe fome, passe necessidade, enfrente angústia, angústia de alma, angústia de espírito, angústia de coração, para que a pessoa entenda que longe da casa do Pai não há comida, não há pão, não há alegria e não há proteção. De maneira que ele disse: os trabalhadores, os empregados do meu Pai estão melhor do que eu. E eu volto a lembrar que isso não fala de um escravo, fala de um filho. Isso, você que fica aí, mas eu sou filho de Deus, eu não sou filho de Deus, por que é que eu estou passando por isso? Você é um filho de Deus e está agindo como filho? Porque se você estiver agindo como filho, até a luta que você está passando é para o teu bem. Deus vai te promover, Deus vai levantar. A Bíblia diz: do Egito chamei o meu filho. É claro que se refere à profecia sobre Jesus, mas quando Deus falou isso, ele falou em relação a Israel. Israel que foi tirado do Egito e Deus foi levando para a nova Canaã. Do Egito tirei meu filho. Israel é o meu primogênito, diz o Senhor. Quando Deus tira Israel do Egito, antes de Deus colocar Israel na nova Canaã, Deus permite o povo de Israel passar pelo deserto para preparar o coração do povo, tirar os resquícios de escravidão de Faraó do coração do povo, para que esse povo entrasse livre para a terra de Canaã. Então Deus tratou o povo para que o povo realmente entrasse numa terra prometida como filho e não como escravo de Faraó. E parte desse povo não pôde entrar, porque estando no deserto, o povo começou a desejar de volta. Nós queremos o pepino lá do Egito, queremos a abóbora, queremos o alho, sentimos saudade, falta das coisas que tínhamos lá no Egito. E para você que não sabe, o Egito na Bíblia representa mundo, representa o sistema pecaminoso. O Faraó representa o Satanás, o Egito representa o mundo, e assim como o príncipe deste mundo, que é o Satanás, está regindo as pessoas que não têm Deus, assim Faraó regia as pessoas, o povo de Israel, manipulava, escravizava o povo de Israel lá no Egito. Então, quando o povo lá no deserto começou a reclamar e querendo voltar para o Egito, a Bíblia diz que Deus abriu a terra e a terra engoliu, e esse povo não pôde chegar na nova Canaã, porque para Deus não tinha alegria nenhuma, não tinha razão nenhuma ele levar um povo para a terra de Nova Canaã, quando o coração desse povo ainda estava lá ligado a Faraó. Isso acontece a mesma coisa no reino de Deus. Quando você entra na igreja, quando você vem para o caminho do Senhor, e ao invés de você se entregar intensamente, ao invés de você ser fiel ao Senhor, igual o marido tem que ser para a mulher e a mulher para o marido, você fica na igreja, mas com o pé no mundo. Desculpa os Raimundos que estão me ouvindo agora, mas é um crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo. Aí você está na igreja, gosta de estar na igreja, está louvando a Deus, mas quando não está num ambiente de culto, está lá fora querendo viver nas farras, no pecado, na prostituição, fazendo coisas erradas. E aí Deus, mesmo vendo você no caminho, na igreja, percebe que o teu coração está no mundo. Sabe o que Deus vai fazer? Vai te permitir a experimentar coisas ruins, porque quem está na presença de Deus e passa por lutas e passa por dificuldades, então Deus vai fazer com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Mas se você está passando por lutas, como disse o apóstolo Pedro, se você está passando por lutas, se você está passando por dificuldades, por causa dos teus pecados, por causa dos teus erros, que vantagem há nisso? Que vantagem há nisso? Então, se você é alguém que está passando por uma perrengue, está sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, tomando sola nas costas, por causa que você mesmo reconhece de pecados que você tem praticado, de um estilo de vida errado, então eu vou te dizer, você não apanhou ainda não, você não vai apanhar muito mais, enquanto você estiver com o coração no mundo, mesmo estando com os pés na igreja. Mas se o coração estiver no mundo, Deus vai permitir fome, vai permitir humilhação, você vai sentir vontade de comer a
alfarrobas de porcos, e Deus não vai permitir, para que você sinta o quanto é ruim, o quanto é asperoso, o quanto é ridículo, é humilhante, o quanto é angustiante viver longe da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo sendo pastor, porque eu falo isso, que o título de pastor não protege ninguém. Mesmo eu sendo pastor, pregando a palavra de Deus, se eu não me relacionar com Deus, se eu não andar em obediência, eu vou pregar uma palavra, mas o meu coração vai estar em angústia, porque quando nós saímos do caminho do Senhor, quando nós começamos a ir contra a vontade de Deus, quem vai experimentar a angústia é a nossa alma, quem vai experimentar a ruína é o nosso interior. Então eu estou falando para você que saiu da igreja, do caminho do Senhor, está querendo comer alfarrobas de porcos, está vivendo uma vida de escravo lá fora, quando deveria estar sendo um filho na igreja. Ou você que está na igreja, no caminho do Senhor, mas está vivendo como um pecador, está vivendo como alguém, sabe, um ímpio. Então saiba que até que você decida se arrepender dos seus pecados, você não vai experimentar o que Deus tem para a sua vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade, não adianta. Às vezes tem gente que vem, pastor, ora por mim, que eu estou vivendo isso, eu estou passando por isso. Aí eu oro, e a gente percebe que as coisas não mudam. E quando a gente vai checar, a pessoa não é crente direito, a pessoa não está decidida a obedecer a palavra. Aí a gente ora, quase que quer enfiar a bênção de Deus na vida da pessoa, e o próprio Deus vai dizer, não, é no meu tempo, eu estou tratando, eu estou transformando, eu estou chamando para a intimidade, eu estou chamando para o arrependimento. Enquanto esse meu filho não se arrepender, enquanto essa minha filha não se arrepender, eu não vou conceder o que tu está pedindo, porque eu estou tratando. Eu preciso de um coração intenso, e o coração dessa pessoa é um coração duplo. Se eu abençoar, a bênção vai virar maldição, porque se eu abençoar, ela vai achar que eu aprovo a sua conduta e vai continuar no seu erro. Pronto, falei. Quer mais? Gente, nós precisamos entender a palavra de Deus. O filho queria uma bênção do pai, ele queria parte da herança, mas ele não queria porque ele queria constituir família. Pai, me dá parte da herança, porque eu vou multiplicar isso, eu vou te honrar, eu vou mostrar que eu vou ser um filho fiel, que eu vou realmente administrar com responsabilidade. Não, ele queria, o que ele queria na verdade era curtir a carne dele. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida diante do Senhor? A Bíblia diz que Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe as reais motivações do nosso coração. Deus sabe que tem dentro de você teus pensamentos. A Bíblia diz que assim como a sua alma pensou, assim é o que Deus considera. Tem muita coisa que Deus não considera o que sai dos lábios, Deus considera o que está no coração e na mente. Porque embora a Bíblia diz que o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio, o ser humano tem uma capacidade enorme de ser artista, de ter um tipo de expressão, mas camuflando e escondendo o que está dentro. Então estou aqui falando com pessoas que se desviaram da fé. Eu sei que tem muita gente me ouvindo pelo rádio, pelo Facebook, Instagram. Tem muita gente me ouvindo. E você, meu querido, minha querida, você que um dia experimentou os caminhos do Senhor. E eu falo isso porque faz 23 anos que eu sou convertido. E se o número de pessoas que eu vi entregando a vida para Jesus não tivesse desviado da fé, tivessem firmes, até hoje dava para encher várias igrejas grandes. Vi muita gente dando a mão de fé, até se batizando, mas voltaram para o mundo, não santificaram o coração. Porque eu quero te dizer que se você entrar com os teus pés em qualquer igreja, por mais bonita que seja, por mais santa que seja, por mais poderosa que seja a igreja, se você entrar com os teus pés na igreja e não entrar com o coração no evangelho, você nunca vai se firmar. Mais cedo ou mais tarde você vai cair. Mais cedo ou mais tarde você vai vacilar e vai cair. O que vai determinar a tua firmeza no evangelho é a tua decisão no coração. Entendeu?
Então vamos lá. Tem uma frase que diz: tem gente que entra no Evangelho, mas o Evangelho ainda não entrou neles. Você entrou no ambiente do Evangelho. Você tem um pastor que prega para você, que te ensina, que te aconselha. Você tem um ambiente e não perde uma atividade espiritual. Então você entrou no Evangelho, entrou no ambiente, mas o Evangelho entrou dentro de você. Você sente que a palavra de Deus te constrange a mudar? Hein? Você sente que quando você lê a Bíblia você é constrangido a mudar? Quando você escuta uma pregação você é constrangido aqui dentro a mudar? E não somente sente que há um apelo de Deus dentro de você, mas você, além disso, você se inclina, você obedece, você se arrepende. Porque, meu irmão, eu vou te dizer, não tem ninguém que saiba mais da verdade do que o próprio Satanás. Satanás sabe da Bíblia mais que tu e que eu. Não queira competir com o diabo em relação à Bíblia. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, tu acha que ele usou o quê? Usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia. Se tu és o filho de Deus, ele diz: se tu és o filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Porque ele sabia que Jesus era o filho de Deus, porque Deus havia falado que ele era filho, porque as profecias estavam dizendo que ele era filho de Deus. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo mostrou para ele todos os reinos do mundo. Se tu és o filho de Deus, me adore, se prostre diante de mim, que eu vou te dar todo esse reino, toda essa glória, porque a mim me foi entregue. Por que o diabo sabia que foi entregue para ele? Porque estava escrito. O diabo sabia da Torá, do Gênesis. Jesus falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. Aí a Bíblia diz que o diabo levou Jesus para o pináculo do templo, e quando chegou lá em cima ele disse: pula daqui, pula-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem e não tropece com teu pé em pedra. O que o diabo citou? Ele citou o Salmo 91. Então tem gente que acha que porque conhece a Bíblia, que já leu a Bíblia toda, né? E eu não estou aqui fazendo uma apologia à ignorância. Na verdade, eu tenho incentivado a igreja, incentivo sempre a ler muito a Bíblia, a ler mais de uma vez por ano. E eu tomo isso para mim. Eu não leio a Bíblia só para estudar, para pregar. Eu leio mais a Bíblia para mim do que para os outros, porque eu entendo que se eu não ler a Bíblia, eu não terei substância, pão vivo dentro de mim, não terei alimento espiritual. Mas tem gente que, porque acha que já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou decora alguns textos, é suficiente. Não é não, meu amigo. É melhor você saber 2 versículos e praticar, obedecer, do que você saber a Bíblia toda e não colocar em prática. Maior juízo virá. Então, não fica nessa de que achando que porque você tem uma igreja, que você participa de um ministério, é bastante. Você tem que obedecer, tem que colocar em prática. Não queira continuar vivendo uma vida pecaminosa, achando que Deus vai fazer vista grossa para a sua vida. Não pense. Se o filho do presidente da nação errar, ele vai preso sendo filho do presidente. Pois é, você pode ser filho de Deus, você pode ter até se batizado, ser nascido de novo, mas se você não viver como um filho, viver como escravo, você vai ser preso eternamente como um filho. Porque até que esse filho se arrependesse, até que esse filho pródigo tomasse a decisão de voltar para a casa do pai, o pai não podia fazer nada por ele, porque o pai, e olha que esse pai da parábola é uma figura do Pai eterno, de Deus. E você vai perceber que esse pai não foi buscar o filho, que esse pai não forçou a barra do filho, ele esperou o filho voltar. Assim como Deus não vai te forçar. Aí tem gente que diz assim: se Deus tocar meu coração, se um raio cair na minha cabeça, eu tiver uma revelação, Deus me chama de volta, eu vou. Meu irmão, tu vai pro inferno desse jeito. O pai não chamou o filho de volta. O filho que caiu em si, percebeu a
peia que estava vivendo, percebeu a besteira que ele fez em sair da presença do pai, e ele voltou para casa do pai. E é claro que o pai recebeu com alegria, mas não pense que Deus tem a obrigação de chegar, se ajoelhar aos teus pés e dizer: meu filhinho, você saiu da igreja, você saiu do caminho, como eu sinto tua falta. Oh, como eu estou sofrendo por causa de você. Rapaz, abra os olhos, rapaz. Que se você decidir ir para o inferno, Deus vai continuar sendo o mesmo Deus, independente de você. Deus não precisa de você nem de mim, Deus precisa de ninguém não. Deus é autossuficiente, Ele é soberano. Ele tem 3 atributos que são exclusivos: onipotente, onisciente, onipresente. Deus é autossuficiente, Ele não precisa de você. Ele te ama, mas não precisa de você. É você que precisa dele. Tem gente que a gente vai falar a palavra, gente desviada, tá fora do caminho. Porque eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com o crente A, B ou C, eu me decepcionei com Deus. Rapaz, você acha mesmo que você tem gabarito, você tem algum mérito na vida para se decepcionar com Deus? Mas é cor do cão mesmo, rapaz. É muita cegueira do diabo. Você não tem que se decepcionar com Deus. Deus não é capacho teu. Deus já te amou, mandou o filho dele para morrer por nós, por você e por mim. E você ainda quer cobrar alguma coisa de Deus. Tu toma jeito, rapaz. Mas que coisa. Que coisa. Gente, vamos abrir os olhos. Porque se você tá dentro das 4 paredes da igreja e tá desviado, tu tá na lama. Se você saiu da casa do pai e foi pro mundo, tu é que tá na lama. É tu que vai passar fome espiritual. É tu que vai sentir distância de Deus, e tua alma vai corroer, e você nunca vai sentir paz longe de Deus. Saiba disso, essa é a verdade. Ou não? Ou não? Me mostra algo contrário disso, me convença ao contrário. Então, eu estou aqui com todo carinho, com todo amor. Você pode ter certeza, estou falando desse jeito aqui, mas estou amando você. E eu vou te mostrar qual a condição sua. Se você está na igreja, mas está desviado da fé. Se você está na igreja, mas está longe dos caminhos do Senhor. Ou então você saiu da igreja e está longe dos caminhos do Senhor, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Deixa eu dizer qual a tua condição. Na Bíblia. E eu vou ler esse texto aqui, porque foi lendo esse texto que o meu pastor me salvou. Porque assim que eu me converti, eu recebi uma grande proposta para voltar para a banda, e eu não sabia o que fazer. E quando eu fui na casa do meu pastor, ele leu esse texto para mim, foi suficiente para eu decidir, ainda que passasse fome, ainda que eu tivesse que passar fome, eu não ia voltar nunca mais para o mundo. Foi lendo esse texto. Então preste atenção à condição daqueles que um dia experimentaram a presença de Deus, a glória de Deus, e voltaram para o mundo. Vamos aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19 em diante. Prometendo-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo ou escravo daquele por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Pessoas que conheceram Jesus, pessoas que vieram para o caminho do Senhor, mas depois de um tempo foram vencidos pela tentação e voltaram para o mundo. Tornou o estado pior do que o primeiro. Preste atenção. Preste atenção. Jesus disse que quando um espírito sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, lugares secos. E não encontrando uma casa para habitar, ele volta para aquela mesma casa, que era o coração da pessoa, a vida da pessoa. E ele encontra aquela casa varrida e ornamentada. Uma casa varrida significa vazia de Deus, sem a presença de Deus. E ornamentado significa que a casa está enfeitada para o diabo. Qual é o enfeite de uma pessoa que agrada ao diabo? Pecado. Pecado. Quando você decide viver uma vida de pecado, tua casa, tua vida fica toda ornamentada. O diabo olha para você e diz: opa, que casa linda, tá só no ponto, deixa eu ir para lá. Essa é a verdade. É por isso que Jesus, quando a mulher adúltera, que os homens queriam apedrejar, e Jesus falou: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Os homens saíram, depois Jesus pergunta para ela: mulher, cadê os teus acusadores?
ninguém te condenou? E a mulher falou, não, Senhor. E Jesus falou, eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais. Porque se voltar a pecar, vai voltar a merecer a morte. Ele curou um paralítico. Ele cura o paralítico. Depois ele dá uma volta. E de repente ele se encontra com o paralítico de novo. Ele disse, você está bem, né, rapaz? O paralítico disse, estou bem, Senhor. E Jesus disse, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisas piores. O que poderia ser pior para aquele paralítico do que a paralisia dele a vida toda? Jesus falou assim, se você voltar a pecar, vai acontecer coisa pior do que a tua paralisia. Perder a salvação. É ou não é? Então presta atenção. Pedro disse que a pessoa que se converteu, mas foi vencida pela tentação e voltou para o mundo, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Versículo 21. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Eu estou aqui nessa tarde para colocar brasa na tua cabeça. Eu estou aqui nessa tarde para atormentar a tua consciência. Você que um dia conheceu o Evangelho e não se esforçou por praticá-lo. Você que um dia experimentou a revelação. Jesus chegou, olhou para você, mostrou para você o quanto Ele te ama, te deu a oportunidade de conhecer o caminho e você, ainda que tenha experimentado durante um tempo, depois deu as costas para o Senhor. Eu quero atormentar a tua consciência. Eu declaro que a partir de hoje tu nunca mais vai ter paz até que você volte para os caminhos do Senhor. Aqui está dizendo que era melhor você nunca ter conhecido do que conhecer e não praticar. É melhor amarrar uma pedra no teu pescoço e deixar você lá na barragem. É melhor amarrar uma madeira no pescoço e deixar você ser afogado sem nenhuma condição de sair lá de dentro, do que você escandalizar o Evangelho. Porque quando você se desvia do Evangelho, você escandaliza o Evangelho. As pessoas olham para você e ficam escandalizadas. Cadê? Diz que era crente. Diz que o caminho do Senhor era bom. Cadê? Cadê que era tão bom ser crente que você se desviou? Aí vai escandalizando. Então você, ao invés de ser bênção, instrumento de bênção, você é instrumento de maldição. E eu não estou falando isso aqui para você ficar tão atormentado a ponto de querer se matar, não. Pelo contrário, não é para você se matar, não, é para você viver. E a vida está em Cristo Jesus. Você tem que voltar, tomar vergonha na cara, tomar jeito. Ah, mas porque eu não fui forte. Meu Deus, não fui forte. Eu fui fraco. Vergonha para você. Porque Jesus, Ele foi até o sangue por você e por mim. E você, por causa de uma criticazinha, me criticaram, pastor. O ambiente lá em casa estava tão difícil. Era o marido dizendo que a igreja ou eu. Meus pais dizendo que eu tinha que tomar jeito, parar de ir para essa igreja. Que os meus amigos jogando piada. O meu namorado não queria ir para a igreja. Eu não aguentei, voltei para as festas com ele. Bonito para tua cara. Considerar mais as críticas de quem não tem nada a ver com você do que com Jesus que morreu por você na cruz. Bonito para você que prefere escutar quem vai para o inferno e quer te levar junto, ao invés de escutar quem te amou a ponto de morrer por você na cruz e está querendo escrever teu nome no livro da vida. É bonito isso? Rapaz, eu não sei não. Esse programa aqui tá de alto nível de maturidade. Só vai continuar escutando esse programa quem quer ir para o céu. E eu, meu irmão, é o seguinte, nós estamos aqui muito livre. Estamos muito livre. Deus levantou pessoas para patrocinar esse programa, então não tem nada a ver com você. Você escuta se você quiser. Se quiser ir para o céu, escuta. Se não quiser, continue escutando do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Gente. Deixa eu ver quem está falando aqui, menino. Infelizmente, tem uma
reunião agora, pastor Zezinho, né? Mas tá uma benção. Quem é? O Ítalo? Seria o Ítalo, né? Roosevelt. É o Ítalo, o Ítalo. Vai, meu filho, vai trabalhar. Você tem que trabalhar. Então, presta atenção. Como é que você tá? Como é que tá a tua condição diante de Deus? Uma pessoa que conheceu o caminho do Senhor e voltou pro pecado, e agora carrega sobre as suas costas, sobre os seus ombros, essa maldição? Ou você é alguém que está firme no caminho do Senhor? Pastor, e eu que nunca me entreguei para Jesus, eu não sou crente, qual é a minha condição? Meu irmão, a tua condição é de perdido. Você está perdido, está lascado. Se morrer hoje, teu nome não está escrito no livro da vida. Tu está sem chance. Se você ainda não se entregou para Jesus, tu tem que se entregar agora. Tu tem que correr agora para Cristo. O mundo está se acabando, meu filho. Jesus está voltando. Estamos nos últimos minutos da história da humanidade. Você quer pego como? Quer ser pego como? Despreparado? Mas como o programa hoje não é específico para quem ainda não entregou a vida para Jesus, embora você tenha todo o direito de correr para os pés do Senhor, estou aqui focando aos que se fracassaram, manquejaram, que deram mais ouvido ao mundo do que a Deus, e hoje estou vindo aqui com um cajado maravilhoso. Estou vindo hoje com um cajado maravilhoso. Não é com bordão não é com a vara do pastor não, é com o cajado do pastor. Porque o bordão do pastor serve para quebrar as perninhas da ovelha, para bater. Não estou batendo hoje não. Hoje eu não estou batendo não. Hoje eu estou usando o cajado. O cajado é uma madeira. O cajado é uma madeira do pastor que tem uma curva, como um ponto de interrogação na ponta. Para que serve esse cajado? Quando a ovelha começasse a se desviar do caminho, o pastor pegava o cajado e ele punha o cajado no pescoço da ovelha e traria ela de volta, e traz ela de volta para o caminho certo. Hoje eu estou usando o cajado. Não estou aqui para te assustar, estou aqui para colocar esse cajado no teu pescoço e trazer você de volta para o caminho. E quanto mais a palavra de Deus é forte, mais o cajado é poderoso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está me escutando pelo rádio, tem muitos ouvintes que estão me escutando agora, que pode ser que eu nunca vou conhecê-los na terra, mas quando chegarmos no céu, nós vamos dar um abraço grande, um beijo no pescoço, e essa pessoa vai dizer: pastor, foi naquele dia que eu escutei você falar sobre o filho pródigo que eu decidi voltar para os caminhos do Senhor. Aí para mim isso é a paga, para mim não tem galardão maior. Então deixa o cajado do Senhor ficar enganchado no teu pescoço, porque até o final dessa palavra eu vou te trazer de volta para o caminho. Mas deixa eu colocar aqui mais remédio na ferida, deixa eu cutucar, deixa eu beliscar a tua costela um pouquinho mais. Presta atenção. O versículo 22 do texto que estamos lendo aqui de 2 Pedro, o versículo 22 diz assim: dessa mesma forma, dessa mesma maneira, afirma-se, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Eita, é forte demais. Você queria o que mais? O que é que você quer mais? Você queria o que mais? Me diga aí. Você que está desviado da fé, você que está fora do caminho, o que é que você quer mais? Você que já disse assim: eu queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus me falasse em sonho, ou usasse uma pessoa, ou que a voz de Deus viesse e que Deus me puxasse pela orelha, me chamasse na xixa, que é para ver se eu tenho força para voltar para os caminhos. Você falou isso? Ou desejou isso? Pois é. Você quer algo mais forte que isso? Deus te comparar com a porca? Deus te comparar com um porco? Deus te comparar com um cachorro, com uma cachorra, com um cão? Porque é isso que ele está dizendo na palavra. Que se você um dia andou nos caminhos do Senhor e se desviou, você não fez nada diferente da porca. Pega uma porca, um porco, lava ele, passa sabão, passa todo o produto de limpeza nele,
um shampoo, escova ele, deixa ele bonitinho, cheirosinho e solta o porco. Solta. Para ver se ele vai entrar na tua casa, para ver se ele vai ser educado. Solta o porco. A Bíblia diz que o porco volta para o lamaçal, vai se enlamaçar de novo, vai lamear de novo. Porque é porco. Então, a questão não é simplesmente você voltar para o mundo e se lamear. Não sei se é. No interior a gente fala em lamear. A questão não é essa. A questão é que quando você volta para o lamaçal, você volta até a natureza do porco, a natureza do mal, a natureza caída. Deus te transformou, Deus te perdoou, escreveu o teu nome no livro da vida, te lavou, te deixou com a natureza de ovelha. Aí você volta para o mundo e volta até a natureza do porco, do condenado. E se morrer, vai para onde? Para o lugar das ovelhas? Negativo. E a outra figura que é usada para comparar o estado da pessoa que se desvia da fé é a natureza do cão, do cachorro. O cão, quando ele se sente mal por uma comida que comeu, ele vomita a comida. Mas você pode esperar que ele vai lá e pá, coma a comida de volta. Eu já vi isso muito em gato. Gato é bicho nojento, mais nojento do que a gente imagina. Tô falando isso contra gato não, que aqui na minha casa é cheio de gato, não dou conta. É tanto gato que não dou conta. Pois se você vê um gato vomitando, pode esperar que ele vai lá e come o vômito de volta. É nojento. E Deus está dizendo que se você um dia experimentou a fé, se um dia você esteve na casa do Pai e voltou para o mundo, você é comparado ao cão que vomitou e comeu de volta o vômito. Com todo respeito e com temor no meu coração, eu quero declarar minha lamentação a tanta gente boa que se converteu no Brasil, cantores, artistas, que contaram testemunhos nas igrejas. Na própria Avivamento Cristão eu recebi pessoas com testemunho poderoso e nós acreditamos que foram realmente transformadas, mas foram baixando a guarda e o diabo atacou, a tentação veio e elas voltaram para o mundo. E quando você vai ver como que elas estão hoje, estão vivendo pior do que no tempo antigo, antes de conhecerem a fé. Infelizmente, não quero citar o nome de ninguém aqui, você conhece muita gente que infelizmente caíram da fé. Pastor, e nós temos que vigiar, porque é possível que qualquer um caia da fé. Só Deus pode nos guardar. É por isso que Jesus diz: Pai, livra-nos da tentação, na oração do Pai Nosso. É Deus que vai nos livrar. O apóstolo Judas, que escreveu a sua carta, ele diz no versículo 24 que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Só Ele. E essa palavra aqui não é para levantar mérito pessoal, para dizer que os que estão firmes é porque são bons. Ninguém é bom. Os que estão firmes é porque são humildes, estão dependendo, estão entendendo que não pode se afastar do caminho do Senhor, senão vão vacilar também, vão cair também. Então, ninguém é bom o suficiente. Nós não somos bons o suficiente para garantir que nunca vamos cair. Mas se continuarmos agindo, tendo atitude de filhos, obedientes ao Pai, que depende do Pai, que não quer tomar posse da sua herança para viver dissolutamente, enquanto vivemos em obediência, o Pai vai nos guardar. Uma música antiga, não é muito antiga, mas uma música muito bonita, aquela música do Thales, né? Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai. Tranquilo,
nos braços do meu Pai. Quero concluir essa palavra encorajando você a voltar para a casa do Pai. Eu quero concluir essa palavra incentivando você a voltar para a casa do Pai. A Bíblia diz que embora o pai desse filho pródigo não foi atrás dele, embora esse pai esperou que o filho se arrependesse, que o filho entendesse que a decisão dele era errada, ele tinha que voltar. Embora tudo isso aconteceu, a Bíblia deixa claro que quando o filho voltou, o pai o avistou de longe. E esses detalhes da Bíblia são muito importantes, porque quando a Bíblia deixa claro que Jesus viu o filho vindo de longe, ou melhor, o pai viu o filho vindo de longe, deixa claro que aquele pai todos os dias estava olhando para a estrada, esperando que o filho voltasse. Embora você esteja numa condição ruim, sofrendo a ausência da presença de Deus, angustiado, o que não poderia ser diferente, eu quero te dizer que todos os dias o Pai está olhando para a estrada. Todos os dias o Pai está olhando para o mesmo caminho que você trilhou para ir embora, esperando que você volte para Ele. Se você decidir voltar-se para o Senhor, Ele vai te perdoar. E é claro que tem que voltar se arrependendo, porque quando o filho pródigo decidiu voltar, ele decidiu voltar reconhecendo que ele errou. Pai, pequei contra o céu perante ti. E é assim que se volta para o caminho do Senhor. Não se volta para o caminho do Senhor, sabe? Agora eu vou voltar para a igreja e Deus tem que me aceitar de volta, porque agora o filho voltou. Não, meu, faz por aí não, senão você nem recebido. Porque isso não é atitude de quem está arrependido. Volta para os caminhos do Senhor arrependido, reconhecendo que pecou contra o céu perante o Senhor e que você não é digno coisa nenhuma de ser considerado como filho. Esse arrependimento vai fazer o Pai te dar um beijo no pescoço. Ele vai colocar a aliança no teu dedo, o anel no dedo. Esse anel representa a aliança reatada, que você volta a ter a autoridade de direito de filho. Ele vai colocar uma roupa sobre você, que são as vestes de justiça, roupas brancas e resplandecentes, de maneira que o diabo não pode mais apontar o dedo a respeito do teu passado. E ele vai colocar sandália nos teus pés, que representa o caminho do evangelho, da boa nova. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus vai fazer uma festa acontecer no céu agora. Então, e aí? Como é que é? Tá disposto ou não tá? Você que tá aí, ou pelo Instagram, Facebook, eu não sei quem, eu sei que é possível que eu tenha acesso a mais gente pelo rádio, principalmente pela rádio secular, pela rádio que passa o dia inteiro rodando música do mundo, músicas que não são evangélicas. Tá cheio de desviado lá. Eu sei disso. Cheio de desviado que saiu da igreja e fica aí curtindo o mundo. E pá, peguei você no flagra, viu? Peguei você na hora. Você que ao invés de estar na igreja cantando música para Jesus, passa o dia inteiro escutando músicas que te incentivam a ir pro álcool, te incentivam a trair tua esposa, teu marido, músicas que denigram a imagem do ser humano. Pois é, te peguei agora. Você desviado, você que está fora do caminho do Senhor, você que saiu do caminho, você não tem saudade? Você não tem saudade da casa do Pai? Pastor, vou ser sincero, não tenho saudade não. Então você nunca nasceu de novo, rapaz. Você nunca foi crente, foi uma farsa. Porque quem nasceu de novo pode até se desviar, não digo que não se desvia, desvia. Mas no fundo, ele reconhece que a casa dele é o caminho do Senhor. Que ele pode até estar no mundo, mas ele está no lugar errado. Porque lá no coração ele tem uma testificação do Espírito Santo, que ele é filho e precisa voltar para a casa do Pai. Então, meu querido e minha querida, eu quero fazer uma oração por todos aqueles que querem se voltar para o Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados. Eu
volto a dizer, pode ser que muita gente que vai decidir agora comigo, eu nunca vou conhecer, vou morar em outros lugares, cidades e tal. Mas se você fizer isso sinceramente, nós vamos ter toda a eternidade para celebrarmos juntos. Nós vamos ter toda a eternidade para adorar o Senhor juntos. Aleluias. Então, eu quero orar com você agora. Convido você a orar comigo e a colocar o seu coração no Senhor e se arrepender dos seus pecados. Está pronto para isso? Aleluias. Vamos orar comigo. Você está aí do outro lado e quer fazer essa decisão com Jesus agora. Você que sabe que precisa, que necessita do Senhor, que precisa se arrepender dos seus pecados. Você vai repetir comigo. Não importa se você está dirigindo seu carro, se você está numa loja, num trabalho, você vai repetir comigo essa oração. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir e vai te atender. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou um filho pródigo. Eu reconheço que saí do teu caminho. E sei também que fora da presença do Senhor não há vida, porque só o Senhor tem vida abundante. Meu Pai, perdoa os meus pecados, reacende meu nome no livro da vida, me salva. Eu renuncio ao mundo, o pecado e ao diabo. E eu declaro neste momento que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu renuncio ao mundo e declaro que a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou orar com você. Continue aí com essa fé que eu vou orar por você. Meu Deus, cada pessoa que neste momento orou comigo, reconheceu o seu pecado, reconheceu que se desviou da fé, tanto pessoas que estão fora do caminho, quanto aquelas pessoas que até continuam dentro da igreja, mas já se desviaram, estão vivendo uma vida de dupla personalidade. Eu peço que o Senhor reacende o nome dessas pessoas no livro da vida, sustenta seu coração, faça pegar fogo esse coração de amor pelo Senhor, reaviva esse coração, meu Deus, e traz de volta essa pessoa para o trilho do amor, o trilho da presença do Senhor. Traz de volta, meu Deus, essa pessoa para o teu caminho. E eu declaro que a glória da segunda casa será melhor do que da primeira, que assim como o filho pródigo foi recebido e passou a desfrutar de toda a bênção de um filho, assim também essa pessoa que está se decidindo, se arrependendo dos seus pecados, vai voltar a desfrutar da bênção do Senhor, dos privilégios de filho. Em o nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. E louvado seja Deus. Oh glória! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Povo de Deus, eu quero aqui dizer que esse programa foi maravilhoso, porque eu senti aqui que Deus foi com um laço de amor buscando as pessoas que estavam desviadas da fé.